Boa noite. O Grupo de Comunicação O Povo dá início neste momento ao debate entre candidatos a prefeito de Fortaleza. Estão aqui, frente a frente, para uma troca de ideias e para a defesa de um programa de governo para o povo da capital cearense, os candidatos Eumano de Freitas, Valdeci Cunha, Heitor Ferrer, Roberto Cláudio, Inácio Arruda, Renato Roseno, Marcos Calles e Moroni Torgan. O debate está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Povo CBN e pelo portal O Povo Online, no endereço www.upovo.com.br. Por opção da TV O Povo, participam do debate somente os candidatos dos partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. A decisão segue os princípios da legislação eleitoral e visa dar maior dinamismo ao programa. Os termos para a realização do debate foram estabelecidos em reuniões com representantes de todos os candidatos. A violação das regras quanto aos direitos e deveres dos candidatos, que são de conhecimento de todos, garante direito de resposta ao candidato que se sentir atingido. Os pedidos de direito de resposta serão analisados por uma comissão composta de 3 integrantes do Grupo de Comunicação O Povo. Caso seja concedido, o candidato disporá de 1 a 2 minutos a critério da comissão até o início do bloco seguinte para exercê-lo. Neste primeiro bloco do debate, será feita uma única pergunta para os 8 candidatos participantes. Cada um terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Obrigado. O próximo a responder a pergunta da produção do programa é o candidato Roberto Cláudio. Candidato, a proposta de uma única ação ou projeto específico prioritário para a Prefeitura de Fortaleza. Boa noite, parabéns ao Sistema Povo, uma saudação especial aos candidatos. Eu tenho dito que não dormirei uma noite sequer quieto com meu travesseiro enquanto não entregar à população de Fortaleza um sistema de saúde à altura da sua dignidade e da sua necessidade. Eu sou médico especializado em saúde pública, fui para o estrangeiro estudar saúde pública e se sou hoje político, sou em virtude de uma paixão, e minha paixão é essa, trabalhar pela saúde do meu povo. E a minha primeira tarefa não é construir nada, é colocar para funcionar o que não está funcionando. São poucos postos e a maioria deles funcionando sem estoque de medicamentos e sem profissionais médicos. A partir daí, sim, vamos atrás de expandir as oportunidades de atenção, fazer com que a distância da necessidade de uma consulta se encurte. Não é mais aceitável que a pessoa tenha que ir para um grande hospital ser vista por um médico especialista para fazer um exame de sangue ou um exame de raio-x. 6 policlínicas, 1 em cada regional. Vamos também fazer mais 19 UPAs, 7 do governo do estado, mais 19, para aliviar a pressão da emergência dos grandes hospitais. E o principal, valorizar os profissionais. É fundamental que a gente entregue a uma população que hoje vive socialmente apartada um sistema de saúde que funcione com profissionais, equipamentos e modernidade. Eu tenho a vontade, o desejo e diria até o compromisso moral por ter entregue minha vida a isso, de entregar isso à nossa população ao longo dos próximos 4 anos. Neste segundo bloco do debate, os candidatos fazem perguntas diretamente para outros candidatos, da seguinte forma: o candidato que abre a sequência de perguntas será escolhido em sorteio. Ele fará a pergunta para o candidato da sua livre escolha. Aquele que respondeu faz a pergunta para qualquer candidato que ainda não tenha perguntado e nem respondido. E assim sucessivamente, até que todos tenham participado. Cada candidato terá 30 segundos para formular a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Doutor Roberto Cláudio. 30 segundos para a formulação da pergunta, candidato Heitor. Candidato, o governo do estado teve como carro-chefe para a sua eleição, o programa Ronda do Quarteirão. E esse programa, obviamente, ele nos tem dado grandes frustrações, porque o número de assassinatos no Ceará
e em Fortaleza especificamente, subiu 34%. A final de semana passado foram 20 pessoas assassinadas. Qual o programa que o candidato tem para Fortaleza no que diz respeito à segurança pública? 1 minuto e meio, candidato Roberto Cláudio. Heitor, muito obrigado pela pergunta. Primeiro dizer, não foram Ronda, não foram o aumento de 32 para mais de 200 viaturas em Fortaleza, o aumento de efetivo de policiais militares aqui em Fortaleza, a nossa situação estaria ainda muito mais grave. Um grande equívoco é se confundir segurança pública com violência. O substrato social da violência é a oportunidade que se dá ou não ao jovem. E grande parte de uma cidade de paz, de uma cidade tranquila de se viver, é sim responsabilidade da prefeitura. E eu quero assumir isso, não quero transferir responsabilidade para outro ente governamental. Na minha administração, iremos criar um novo modelo de guarda municipal, uma guarda civil metropolitana com mais efetivo. Vergonhosamente, temos hoje menos de 900 guardas municipais para 2 milhões e 500 mil habitantes. Queremos aumentar efetivo, tecnologia, comunicação, integração com a Polícia Militar. Mas queremos, sobretudo, construir uma nova cidade, iluminada, mais urbanizada nas áreas de maior risco social, com escola em tempo integral, com oportunidade de um pequeno equipamento de esporte, qualquer que seja ele, de uma quadra de futebol, de uma piscina, de uma atividade cultural nos bairros da cidade. E replanejar a cidade para a gente reconquistar a vida comunitária, a vida de vizinhança, se conhecer pelo nome, conhecer o comerciante da rua, construir capital social, que é bom para que a cidade seja mais feliz. 1 minuto para a réplica, candidato Heitor. Fortalezense, Fortaleza é a 4ª cidade mais pobre dentro das capitais. Fortaleza está matando 20 pessoas a cada 2 dias. E não há programa, não há nenhuma política pública de governo municipal que enfrente esses terríveis nomes da violência se nós não tratarmos a base do problema. Nós não vamos ter paz enquanto nós não tirarmos os dependentes químicos da sua dependência. Nós não vamos ter paz enquanto nós tivermos na periferia, o que hoje está no jornal O Povo, centenas, milhares de casas sem banheiro. Nós não vamos ter paz, nós não vamos acabar com a violência enquanto não colocarmos a criança dentro de uma escola em tempo integral para que ela possa se livrar do tabagismo, do alcoolismo e do narcotráfico. Portanto, vamos tratar socialmente para evitar o drama da violência. 1 minuto para a tréplica, candidato Roberto Cláudio. Heitor, concordo integralmente com o senhor. O problema da violência não passa por mais repressão. Certamente, maior e melhor organização da Guarda Municipal é uma questão básica que tem que ser estabelecida no começo do governo, mas é uma nova cidade de oportunidade a quem mais precisa que deva ser começada a ser construída logo no começo do governo. Você falou de uma questão central, escola em tempo integral, disputar a criança com o traficante, dar ela a alternativa de um caminho cidadão, dar ela espaços de cultura, de esporte e de qualificação profissional. Infelizmente, o único Cuca que existe para Fortaleza tem atividades de esporte, de cultura, mas não tem um amplo programa de capacitação, de preparação do jovem para o mercado de trabalho, de preparação do jovem para as oportunidades que estão surgindo com a siderúrgica, com a refinaria, com o aquecimento da economia do estado do Ceará. Muito obrigado, candidato Roberto Cláudio. Escolhe agora quem vai responder a sua pergunta. Eu queria escolher o Marcos Carles e queria continuar nessa mesma linha, que é bem interessante, da juventude. Já o tempo está contando? Escola em tempo integral. Essa é a minha pergunta. Repetindo, não acredito numa sociedade que equilibre injustiças, que possa compensar desigualdades herdadas, sem uma escola que eduque para a vida e dê oportunidade de reverter essas desigualdades seculares. Quero saber a opinião do senhor a respeito da escola em tempo integral. 1 minuto e meio para a resposta. Concordo plenamente, Roberto. E, como já disse, jamais vou admitir que um diretor, um coordenador pedagógico possa ser nomeado numa escola do município por cartãozinho político. Nós vamos fazer um edital, criar um perfil de quem pode concorrer e a comunidade escolar irá eleger pais de alunos e servidores da educação, valorizando o professor. Não acredito numa escola onde não tem uma quadra. E aqui
em Fortaleza, as escolas municipais, apenas 24% tem quadras. Não tem laboratório, algumas poucas têm laboratório. Eu não acredito se a gente também não der um suporte nas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Nós temos 134 mil pessoas em Fortaleza vivendo em situação de extrema pobreza, recebendo menos de R$ 70 por mês. E nós vamos implantar, assim que entrarmos na prefeitura, o cartão Vida Melhor, complementando essa renda dessas pessoas. Eu vi no jornal O Povo uma pesquisa onde 74% da população considera péssimo e ruim o transporte coletivo em Fortaleza. Então, nós vamos dar oportunidade para que o aluno se sinta bem nas escolas e que a gente possa trabalhar a qualidade do ensino. Um minuto para a réplica, candidato Cláudio. Pensamos de forma muito semelhante, candidato. Queria dizer o que é mais impressionante é que, apesar do diagnóstico ser esse, há dinheiro federal para suportar o financiamento, o custeio das escolas em tempo integral. E nós não tivemos essa oportunidade. Eu quero estabelecer, ao longo desses 4 anos, 48 escolas em tempo integral em áreas pobres, de baixo IDH de Fortaleza. Cada uma delas tem a capacidade de ter 466 alunos. Ao longo de 4 anos, serão mais de 22 mil jovens matriculados em escola em tempo integral, em áreas pobres, de baixo IDH. E, para isso, o governo federal paga um per capita do Fundeb, R$ 2.700 para cada criança, que vai ter 5 refeições na escola, vai aprender, vai estudar, vai fazer um esporte, vai poder aprender a manusear um equipamento cultural qualquer, um instrumento musical. É só isso que pode mudar o cenário de desigualdade e de insegurança. Era isso. Candidato Marcos Raus, tem mais Roberto, um minuto. nós vamos fazer uma escola de qualidade nos centros, pelo menos em 119 bairros de Fortaleza. As pessoas terão a oportunidade de, ao final de semana, os jovens participarem de alguma atividade. Teremos a área esportiva, nós teremos também sala de reforço para que aqueles jovens que não estejam acompanhando o ensino regular, eles possam ter aula particular. Teremos também, não podemos só repetir o que essa administração diz. Não, eu dou aqui alimento, merenda escolar, o kit escolar com mochila e está todo mundo satisfeito. Não, eu não estou satisfeito. O problema é que o administrador precisa ir lá para a ponta, conversar com os professores e saber por que os alunos não estão aprendendo. Esse é que é o cerne da questão. E aí estabelecer um critério de capacitação, de uma maneira metodológica de ensinar o aluno para que ele possa concorrer no mercado de trabalho, saindo da escola pública Muito de obrigado, qualidade. Candidato. Estamos de volta com um debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, uma iniciativa do Grupo de Comunicação O Povo, com transmissão simultânea e ao vivo pela TV O Povo de Fortaleza, Rádio O Povo CBN e portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Neste terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas enviadas por leitores do jornal O Povo, telespectadores e ouvintes da TV O Povo e Rádio O Povo CBN, abordando diversos temas. Mais um sorteio, mais uma pergunta. O próximo candidato a responder é o candidato Roberto Cláudio, que vai responder a pergunta de número 16. Olá, boa noite. Meu nome é Edilson Almeida e moro no bairro Passaré. Gostaria de fazer uma pergunta sobre habitação. Em 1995, houve uma ocupação no bairro Passaré e parte do Parque dos Irmãos. Nasceu a ocupação Rosalina. Fazem 17 anos desta ocupação. No final do último mandato do prefeito Juracy Magalhães, houve a negociação do terreno do lado, onde a atual gestão iniciou e entregou parte das casas às famílias. Mas ainda há muitas casas em construção há mais de 3 anos. As obras estão paradas. Você, como prefeito de Fortaleza, em uma ação bem planejada, em quanto tempo dá para entregar todas as casas aos moradores desta ocupação? É uma questão muito urgente para a população de Fortaleza. Muito obrigado. 2 minutos, candidato. Edilson, minha saudação.
vive num dos bairros mais importantes, um bairro universitário que cedia a nossa Universidade Estadual do Ceará, o Passaré. Edilson, esse de fato é um problema não só da Rosalinda, esse é um problema da cidade de Fortaleza. Hoje nós temos um déficit habitacional de aproximadamente 79 mil famílias sem residência para morar ou morando, compartilhando casa com outras pessoas ou mesmo morando em condições indignas em áreas de risco. Infelizmente, ao longo desses 8 anos, foram entregues pouco mais de 5 mil casas. Infelizmente, mais ainda, grande parte delas não realizadas diretamente pelo Poder Público Municipal, mas realizadas pela iniciativa privada com a parceria da Caixa Econômica. É muito pouco para uma cidade que tem uma profunda desigualdade, que tem pessoas morando à beira de rios, a cada estação chuvosa correndo o risco da água invadir a sua casa, de destruir um bem de propriedade seu, de colocar a sua criança sob risco, de inclusive influenciar na saúde da sua família. É preciso uma atitude muito dirigida em relação a isso. Como na Rosalinda, o Bom Sucesso, eu estive lá recentemente, há um grave problema de regularização fundiária. Nem mesmo o papel da casa foi dado a essas pessoas. A nossa política habitacional será, primeiro, regularização fundiária para todas as casas realizadas em conjunto habitacional. Melhorias habitacionais com recursos da Caixa e do governo do Estado para as residências inadequadas, que precisam de expansão, de um banheiro. E o principal, habitação popular, casa digna, de tijolo, em área plana, que não molhe com a chuva, que não destrua o sonho dos seus filhos, que dê dignidade às famílias. Isso é fácil de fazer. Tem recurso da Caixa, tem apoio do governador Cid Gomes, que vem sendo um parceiro dos municípios para essa política. E eu quero realizar o sonho de entregar não só as casas da Rosalinda, como muitas outras habitações populares para a gente mais simples de Fortaleza. Neste bloco, mais uma rodada de perguntas entre candidatos. Relembrando a regra, o candidato que abre a sequência de perguntas é escolhido através de sorteio, faz uma pergunta para o candidato da sua livre escolha. O candidato que abre a sequência de perguntas será escolhido em sorteio. Ele fará a pergunta para o candidato da sua livre escolha. Aquele que respondeu faz a pergunta para qualquer candidato que ainda não tenha perguntado e nem respondido, e assim sucessivamente, até que todos tenham participado. Cada candidato terá 30 segundos para formular a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. 30 segundos para a pergunta. Roberto, a pergunta é para você. Nós sabemos que Fortaleza hoje tem em torno de 170 mil pessoas desempregadas. E nós sabemos que a atividade econômica principal de Fortaleza, em torno de 78% da nossa economia, é em cima de serviços. Eu te perguntaria, Roberto, qual é o planejamento na sua gestão relacionado com um plano de formação e aperfeiçoamento profissional que posse de fato a demanda desse mercado que existe? Formule sua pergunta, obrigado. Vou aproveitar, Valdeci, para falar de um tema importante para o fortalezense, que é a economia da cidade. Eu tenho andado em Fortaleza e tenho visto que as pessoas estão se virando. Há uma oportunidade de mercado, porque as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, e as pessoas estão lá no Bom Sucesso, na Granja Portugal, no Bom Jardim, com a pequena venda de churrasco, vendendo tecido, costurando dentro de casa, sem nenhum apoio do poder público. Eu quero criar uma agência de desenvolvimento econômico local, uma agência para a economia da cidade, que valoriza a economia solidária, familiar, as cooperativas. Porque hoje quem já tem um negócio registrado consegue muitas vezes um crédito, e consegue por valor próprio, porque a prefeitura não apoia isso. Mas ruim mesmo é para quem está se virando informalmente e não tem nem acesso a esse crédito. Vamos criar um fundo semente para apoiar esse cidadão e essa cidadã que está se virando, mas não tem dinheiro para formalizar o seu próprio negócio, um pequeno equipamento, uma pequena máquina de costura. O primeiro passo será esse, dar condição para iniciar o primeiro negócio. E o segundo passo será buscar crédito, formalizar isso através de capacitação, de treinamento, qualificação e principalmente mobilizando os recursos do Crescer, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil e do Crédito Amigo do Banco do Nordeste, para dar lastro, condição para que as pessoas vivam melhor, tenham autonomia, tenham dinheiro no bolso para viver com mais dignidade. 1 minuto para a réplica, candidato Valdeci. Obrigado, Roberto. Eu
eu compreendo e concordo com a leitura que você fez. O que eu acrescentaria, e que é de extrema importância para você, fortalezense, você que nos bairros se prepara através dos cursos que eu ministro para ingressar no mercado de trabalho, você sabe a quantidade de cursos que são jogadas no mercado e cursos que não são aproveitados. Se o mercado hoje necessita de chaveiro, não tem nenhum curso de chaveiro. Para gastar o dinheiro, se protocola curso de auxiliar de contabilidade, profissão que nem existe mais. Diversos cursos de auxiliar de escritório, nem existe mais essa profissão, especificamente assim. Então, eu penso que a verdadeira qualificação profissional... Tempo esgotado, candidato, por gentileza. E desenvolvimento do município. 1 minuto para a tréplica. Continuando no tema da qualificação, é muito triste assistir a existência de apenas um Cuca em Fortaleza, apenas um, sem uma política séria de qualificação para o jovem para o mercado de trabalho. As oportunidades estão aí, tem emprego em algumas áreas e falta gente qualificada. É fundamental que o Cuca, primeiro, que é uma boa ideia para esporte e para cultura, tenha também a área de formação profissional e seja descentralizado. A gente tem que ter pelo menos 2 por cada regional, com uma política séria de formação para o mercado de trabalho, em parceria com a iniciativa privada. Se a gente quiser criar uma alternativa para esse jovem que está sendo seduzido, está sendo encantado pelo status social e pela renda do tráfico, o caminho é da autonomia, pela qualificação, pelo apoio ao ingresso no mercado de trabalho. As escolas profissionalizantes do governo Cid estão fazendo isso e eu quero fazer isso aqui com os Cucas nas 6 regionais descentralizadas. Muito obrigado, candidato Roberto Cláudio, que formula agora a pergunta e escolhe quem irá responder a sua pergunta. Eu quero, por formação pessoal e por crença pessoal, queria continuar no debate da saúde com o Moroni. Hoje nós temos uma realidade muito triste, Moroni. A maior crise, sem nenhum exagero, a maior crise que Fortaleza vive na área de saúde pública. Postos de saúde a menos, sem medicamentos e sem profissionais, consultas com 1 ano de espera em algumas especialidades, emergências em reforma nos frotinhas e, por essa razão, insatisfação da população. Quero saber qual é a sua política para a saúde pública. Muito obrigado pela pergunta. A saúde, sem dúvida, é o drama dessa cidade. E é um drama de vida ou morte, não é um drama só de um atendimento que faltou. É o drama, muitas vezes, do médico ter que escolher quem vai morrer e quem vai viver. É por isso que, como meu vice, eu tenho o Dr. Lineu Jucá, um homem respeitado e conhecido, um homem que cansou das promessas de político e resolveu ele mesmo agora assumir à frente, e ele vai estar à frente da saúde quando nós formos prefeito. E eu acredito que ele é um dos homens mais competentes deste estado para isso. 30 anos de JF, 15 anos de Santa Casa. Os leitos de UTI nós temos que aumentar já, não podemos esperar novas construções, temos que aumentar já, porque senão vai morrer pessoa ali na frente na semana que vem. Nós temos que aumentar também o atendimento secundário, que é aquele atendimento do médico especialista. Esse médico especialista, nós temos que ter centro de especialidades médicas perto dos terminais para serem atendidos. Temos que reformar aquilo que já existe. Vamos botar para funcionar os 95 postos de saúde, se bem que nos últimos 8 anos só foram criados 3, já tinham 92, eu acho que mais tarde, depois de botar para funcionar, dá para criar mais. E vamos fazer também clínicas para atender os dependentes químicos. Muito obrigado, candidato, seu tempo está esgotado, 1 minuto para a réplica. Moroni, eu também concordo com a descentralização. Ao invés de construir um novo hospital ou um anexo ao novo hospital, o que a população quer é a saúde perto da sua casa. Até mesmo porque o governador Cid está construindo agora um novo hospital moderno para emergência para a região metropolitana de Fortaleza. O que dá significado à satisfação das pessoas com a saúde pública é ser atendida perto de casa. Não faz sentido se morar no Bom Jardim para atravessar a cidade para HGF para ser visto por um dermatologista. É fundamental que os postos
existam em cada bairro, que nós tenhamos policlínicas de suporte ao programa de saúde da família, para atender a consulta médica especializada, para atender o exame de raio-x, o exame de sangue ali, perto de casa. E é fundamental que os frotinhas que já existem sejam reformulados. Tem um centro de imagem, tem um centro cirúrgicos adaptados e tem expansão de leitos para serem suporte do frotão. Enquanto a gente não tiver essa rede do PSF e essa rede secundária, os hospitais continuarão lotados. Olha, temos que pensar em outras soluções também. Nós não temos, por exemplo, um centro de fisioterapia. Fisioterapia, acidente de moto é só o que tem nessa cidade. E onde vai fazer a fisioterapia para recuperar os movimentos? Não existe um centro de fisioterapia. Nós temos que colocar nos frotinhas também um atendimento pediátrico. Acredito no Hospital da Mulher, mas temos que botar concomitante ao Hospital da Mulher também o atendimento pediátrico, aquele que vai atender as crianças também e os filhos da mulher. Temos que também recuperar o centro de atendimento dos homens, porque afinal tem muito homem morrendo de câncer de próstata e não está sendo feita essa prevenção também. E nós temos que pensar nisso também. Então, temos coisas para fazer na área da saúde. Tem a competência para fazer. Dr. Lineu Jucá é competente para isso. E eu tenho o pulso firme e a decisão para cumprir aquilo que estamos dizendo. Neste último bloco, os candidatos terão 2 minutos para apresentar suas considerações finais. Muito boa noite, parabéns ao Sistema Povo pelo debate, parabéns a todos os candidatos pela boa oportunidade de debatermos ideias e propostas. E a minha palavra é para você, fortalezense. Eu nasci, cresci, me formei aqui em Fortaleza. Tenho por essa terra uma honesta cumplicidade, tenho mais do que isso, tenho muito amor, tenho um carinho pela gente mais simples que vive aqui conosco em Fortaleza. Apesar da beleza natural da cidade que encanta o mundo, apesar do povo generoso, acolhedor, franco, esperançoso dias melhores, a gente vive hoje problemas muito graves em Fortaleza. Uma cidade socialmente dividida, apartada, que tem, dentre tantos desafios, o desafio de impor ao próximo prefeito uma nova atitude para resolver a saúde, para resolver a educação, para resolver o trânsito. Mas eu quero fazer muito mais do que isso. Eu quero ter a oportunidade, eu quero falar do fundo da minha alma. Eu já estive, e sou intenso, e sou apaixonado, e já estive apaixonado por muitas tarefas da minha vida. Mas nunca estive tão apaixonado pela possibilidade de reconstruir uma relação de confiança da cidade com a prefeitura, de mobilizar as boas cabeças da cidade, dos sindicatos, dos empresários, professores, artistas, intelectuais, gente simples, gente preparada, gente rica, não interessa. Eu quero unir a cidade de Fortaleza e a muitas mãos construir uma Fortaleza criativa, moderna, justa, feliz, pacífica de se viver, uma Fortaleza sustentável, verde. Mas, para além da paixão, eu conto com o apoio do governador Cid, conto sim com o apoio integral para que cada tostão que eu invisto em educação e saúde e trânsito, eu conte com outro tostão dele, conto com a parceria da presidenta Dilma, mas quero contar com carinho o apoio do povo fortalezense para dar conta dessa bela tarefa de mudar os destinos de Fortaleza. Muito obrigado. Muito obrigado. E com a palavra do candidato Roberto Cláudio, nós encerramos o debate de hoje, agradecendo a participação de todos vocês, ouvintes, internautas, telespectadores. A cobertura completa deste encontro de 8 candidatos à Prefeitura de Fortaleza, você lê amanhã nas páginas do jornal O Povo e no portal O Povo Online. O grupo de comunicação O Povo espera ter contribuído com o debate de hoje para que o eleitor se informe sobre as ideias, o pensamento e o programa de governo daqueles que pretendem dirigir os destinos do povo de Fortaleza pelos próximos 4 anos. Obrigado a todos os candidatos que estiveram aqui conosco. Dentro de 15 minutos, a TV O Povo exibe ao vivo um programa especial com análises e a avaliação do debate entre os candidatos que aqui estiveram. Boa noite a todos.